Fala galera, resolvendo aqui mais uma rodada das questões da Olimpíada Canguru de 2021. Vamos dar uma olhada qual é o nível de hoje. E vamos lá galera, mas antes de começar, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com 5, 10 amigos. Então vamos lá galera, a gente vai fechar hoje a parte do nível J, galera de primeira e segunda série do ensino médio, só que fechar ali as questões de nível inicial, certo? Então a partir do número 6. Perdeu a primeira rodada ou a resolução de algum outro nível? Dá uma olhada na nossa playlist ali na parte superior, ok? E a questão 6 falava o seguinte para nós. Em uma banda de jazz, José toca saxofone, Sérgio toca trompete e Eliana canta. Eles são todos da mesma idade. Há mais 3 membros da banda. Ou seja, no total, nós temos na banda José, Sérgio, Eliana e mais 3 membros. Então, a banda é composta por 6 pessoas. E essas 3 pessoas que não foram nomeadas, as idades foram dadas para a gente. A gente tem a idade deles. Eles têm 19, 20 e 21 anos. A média das idades dos integrantes de toda a banda é 21 anos. Quantos anos a Eliana tem? Então, beleza, galera. Uma questãozinha aqui trabalhando a ideia de média aritmética. Então, temos 6 pessoas. O que ele nos disse? Tem 3 pessoas que não foram nomeadas, que a gente tem as idades deles. São 19 anos, 20 anos e 21 anos. As outras 3 pessoas da banda, que são José, Sérgio e Eliana, ele nos disse o seguinte. Ele falou que eles são todos da mesma idade, porém a gente não sabe a idade. Mas se eu falo que a idade deles é X, então os 3 integrantes vai ter a idade 3 vezes X, 3x. E ao fazer essa soma e dividir por 6, ou seja, somei a idade dos 3 iniciais, do 19, 20 e 21, dividir por 6, eu tenho a média das idades, que ele nos disse que era 21. Então tá bom. Agora é só fazer esse cálculo. Então a gente vai ter aqui o seguinte. A gente vai ter aqui 3x mais 20 mais 21 é 41. 41 mais 19 nós vamos ter 60. Tudo dividido por 6, que é igual a 21. Eu poderia multiplicar cruzado ali ou dividir ambos os lados por 6? Sim. Porém, a gente pode simplificar isso. Eu posso, 6 dividido por 3 é 2, 60 dividido por 3 fica 20, e 3 dividido por 3 vai ficar 1. Então, a gente vai ter ali x mais 20 sobre 3 igual a 21. Então, multiplicando cruzado, x mais 20 é igual a 3 vezes 21. Então, a gente vai ter ali, fazendo essa multiplicação, nós vamos ter ali 63. Beleza, né? Fazendo aquela multiplicação ali. Perdão, né, galera? Coloquei ali o resultado errado. A gente dividiu e aqui deu 2. Certo? A gente até colocou ali. Ok. Então, 2 vezes 21 vai ser 42. Agora sim. Então, x vai ser 42, o 20 passa negativo. O nosso x, que é a idade de qualquer um daqueles que foram nomeados no começo, né? Tanto o José como o Sérgio como a Eliana, porque eles têm a mesma idade. Então, é 42 menos 20, que a gente tem sendo 22. E ele nos perguntou quantos anos Eliana tem. Mas, na verdade, podia perguntar de qualquer um. A idade do José, a do Sérgio, também é 22 anos. E 22 anos, a gente tem ali o gabarito, a letra C. C de certo. Então, aqui, matamos uma questãozinha de média, tranquila de se fazer, né, pessoal? Vamos dar uma olhada na próxima. Na número 7, ele falava o seguinte. Na estrela ao lado, formada por 6 losangos congruentes, de área 5 cm² cada um, as pontas, quando ligadas, formam um hexágono regular. Qual é a área desse hexágono? Então, beleza. Para facilitar aqui a nossa resolução, eu aumentei essa figura. Não ficou com
uma imagem legal, porque eu peguei da própria prova, né? Mas aqui para ajudar a gente a visualizar. O que ele nos diz, galera? Que aqui a gente tem essa figura, ela é formada por losangos. Cada losango tem a área 5. E um losango a gente sabe que nada mais é do que um paralelogramo com lados iguais. E ele nos falou também que essa figura é formada por um hexágono regular. Um hexágono regular, então todos os lados têm a mesma medida. Se eu chamar esse lado de L, todos os demais lados vão valer L. Ele é um hexágono regular. E ele quer a área desse hexágono. O que nós temos? A gente tem a área dessa parte que ficou sombreada de cinza, que são os losangos, esses que eu estou marcando de azul. Eu tenho a área de todos eles, que é 5. Então, se eu encontrar a área, 5 cada um, né? Se eu encontrar a área desse espaço em branco, que está formando um triângulo, e fazer a soma da área dos losangos com esses triângulos, a gente tem a área do nosso hexágono. E o que a gente pode ver aqui? A gente pode trabalhar com a seguinte ideia. Aqui na minha parte central, todos os losangos se encontram. Todos os losangos. Eles se encontram aqui, fechando uma volta. E a gente sabe que uma volta completa é 360 graus. Então, é 360 graus dividido pela quantidade de losangos que nós temos. E ele falou que são 6 losangos. Né? Então, a gente vai fazer 360 dividido por 6. 360 dividido por 6, a gente tem que cada ângulo aqui vai valer 60 graus. Certo? Todos os ângulos aqui vão valer 60. Por quê? Porque eles são losangos congruentes, ok? Então, beleza. Aquele ângulo é 60. Se eu quisesse trabalhar com os demais ângulos, a gente sabe que o ângulo oposto também é 60. E esse ângulo adjacente, ele tem que valer 120. Por quê? Porque a soma de dois ângulos adjacentes, num paralelogramo, que é o caso de um losango, né, um caso particular, tem que dar 180. Então, 120 mais 60, 180. E aquele superior também é 120. Certo? Então, a gente pode trabalhar com essa ideia dos ângulos. O que a gente pode ter aqui? A gente pode trabalhar com essa figura da seguinte forma. Lembra que um hexágono, se eu desenhar ele aqui novamente, se eu tenho esse hexágono, vamos em cima da mesma figura, eu posso dividir ele em triângulos, já que ele é regular, né? Eu posso dividir ele em triângulos. E esses triângulos são triângulos equiláteros. Né? Um hexágono regular, a gente divide ele em 6 triângulos equiláteros. Então, todos aqui vão ter o mesmo tamanho, o valor L. Tá? E o que a gente pode trabalhar aqui? Eu posso fazer a seguinte divisão, galera. Nota que esse que eu desenhei de vermelho é um dos triângulos equiláteros. E se eu pego, vamos fazer aqui de outra cor. Se eu pego e divido aqui onde eu estou riscando de azul, eu peguei esse triângulo que era equilátero e dividi ele em 3 partes congruentes. A gente pode ver isso facilmente com a ideia dos ângulos, certo? E quando eu tracei essa parte de vermelho em ambos aqui, nota que eu tive o quê? Eu dividi a área de cada um dos losangos. Então, essa parte aqui, se todo losango é 5, aqui ficou sendo 2,5. Essa parte que eu acabei de riscar de preto, se todo losango vale 5, então essa área é 2,5. E como eu dividi ele em 3 partes iguais, a parte em branco, que é o que era desconhecido para nós, ele vai valer 2,5. É a área daquela parte, certo? Então a área de cada uma das partes em branco vale 2,5. Por uma simples subdivisão da figura que ele nos deu. Então a área que estamos procurando é igual a 6 vezes a área de todos os losangos, sendo que cada losango é 5, mais 6 vezes, porque eu tenho 6 figuras
brancas dessa, né? Triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 com aquele que a gente escreveu, certo? Então, 6 vezes a área de cada um desses triângulos em branco. E a gente viu que é 2,5. Então, essa área vai ser 6 vezes 5, que é 30, mais 6 vezes 2,5, que é 15. Então, a gente tem aqui a nossa área sendo 45 centímetros quadrados, que foi a unidade que ele nos deu. 45 centímetros quadrados, letra C. C de certo. E a gente matou mais uma questão. Tinham outros caminhos para a gente sair dessa questão, galera? Claro que sim, né? Nunca tem só um caminho. Mas essa subdivisão seria uma das saídas mais fáceis. E lembrando, se essa questão estava ali nas mais fáceis, ele queria que a gente recorresse a um método mais direto, né? Mas a gente poderia trabalhar ali com outros ângulos, tentar achar a área daquele triângulo em branco por outros caminhos, tá? Mas essa aqui foi uma das formas que eu visualizei de fazer de forma mais rápida. Beleza? Vamos de próximo ali. Olha lá, a questão número 8. A 8 nos trouxe o seguinte. Acompanha comigo. Um retângulo com perímetro 30 centímetros, né? Lembra que perímetro é a soma dos lados de uma figura, foi dividido em 4 partes por uma linha vertical, essa daqui, e por uma linha horizontal, essa outra linha. Uma das partes é um quadrado de área 9 centímetros quadrados. Ok. Destacado em cinza na figura. Qual é o perímetro do retângulo formado por ABCD? Então, ele quer esse perímetro. Novamente, para facilitar nosso estudo, eu aumentei aqui a figura. Então, se ele falou para a gente que, se ele nos deu que essa área mede 9 e ele é um quadrado, quer dizer que esse lado mede 3, né, já que é um quadrado, todos são iguais. E eu posso trabalhar com o seguinte, eu tenho o perímetro total. Então, eu vou chamar essa medida toda de x. E toda a medida da minha base de y. Já que ele disse que isso daqui é um retângulo, ele nos afirmou que é um retângulo, então eu posso trabalhar com o quê? Que os lados opostos são iguais, né? Então, x mais x, ou seja, 2x, mais a base e o topo, 2y, é igual a 30. Ok, a gente pode trabalhar com isso daí. Dividindo ambos os lados por 2, então a gente vai ter que x mais y vale 15. Né? O que a gente fez? Dividir os dois lados da minha equação por 2. Certo? Fazendo uma simplificação. Vamos guardar essa informação. E agora vamos focar em qual é o perímetro que nós queremos. Eu quero o perímetro desse outro retângulo. Se toda a minha lateral é x e essa parte vale 3, então eu tenho que de A até D, ele vale x menos 3. Mesma ideia, se toda a minha base é y e essa parte vale 3, então de A até B, nós temos o y menos aquela parte, y menos 3, certo? Beleza. Vamos fazer então o perímetro dessa figura. E ele vai ser dado por 2 vezes o x menos 3, que são as duas laterais, mais 2 vezes o y menos 3, que é a parte superior e inferior da figura, certo? Vamos fazer essa propriedade distributiva aqui, multiplicar todo mundo vezes todo mundo. Então vai ficar 2x menos 6 mais 2y menos 6. Só que a gente já tem um valor aqui, né? Nós já temos um valor, que é o seguinte. Eu já tenho quanto é, vamos até escrever eles juntos. Só vou reordenar a mesma equação. 2x mais 2y menos 6 fica menos 12, ok? Nós já temos quanto é 2x menos 2y. A gente já tem esse valor. A gente colocou aqui no começo. 2x mais 2y é o perímetro todo. Então, ele vale 30. Então, eu vou substituir isso aqui valendo 30. Então, é 30 menos 12. Esse perímetro que a gente está procurando. E aí, 30 menos 12, a gente tem a nossa resposta sendo 18. E 18, novamente, letra C. C de certo.
Então, até agora aí a gente teve uma sequência, né, galera? Deixa eu olhar aqui. Nos de hoje, sim, a gente teve uma sequência só de letra C. Que geralmente quando a gente vai marcar ali no gabarito, a gente fica naquela dúvida se está dando certo ou não, né? Mas realmente todas deram letra C ali. Vamos de próximo? Vamos no número 9. Na 9, deixa eu encontrar ela aqui. Na 9 a gente tinha o seguinte. Alice desenhou 3 triângulos num quadriculado. Exatamente 2 deles têm a mesma área. Exatamente 2 deles são isósceles. E exatamente 2 são triângulos retângulos. Então tá, a gente tem essas informações. Eu tenho que ter 2 deles de mesma área. E eu tenho que ter 2 deles que são isósceles. E 2 deles são triângulos retângulos. Na figura ao lado, estão 2 desses triângulos. Qual dos triângulos a seguir poderia ser o terceiro? Então a gente já tem 2 informações aqui na nossa figura. E vamos dar uma olhada nelas. O que a gente tem ali? Eu tenho que essa base desse primeiro triângulo, é só a gente contar os quadriculados, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então ele tem base 5. E a gente tem a altura dele. 1, 2, 3, 4. E claramente ele é um triângulo retângulo. Então a gente já tem um triângulo retângulo e a gente pode fazer a área dele. A área daquele triângulo retângulo, como a gente bem sabe, é base vezes altura dividido por 2. Então vai ser 4 vezes 5 dividido por 2. 4 vezes 5 é 20, dividido por 2, 10. Então a área daquele ali fica sendo 10. Vamos olhar um próximo. Ali também, claramente, a gente tem um triângulo retângulo. Então, ou seja, a gente já tem os 2 triângulos retângulos que a gente queria, certo? Porque ele falou exatamente 2 são triângulos retângulos. E a gente já encontrou esses 2, que são os que estão na figura. Então, o terceiro que a gente vai procurar não pode ser um triângulo retângulo. E vamos achar a área daquele ali. Olha a base dele, que está lá na parte superior. Tem 1, 2, 3, 4 quadrados. Então a base tem medida 4. E aqui 1, 2, 3, 4 quadrados. 4 por 4. Ou seja, vamos tirar aqui os 1 para a gente ver a conta que eu tinha feito. A área desse aí também vai ser base vezes altura sobre 2. Então ele é 4 vezes 4 dividido por 2. 4 vezes 4, 16, dividido por 2, 8. Então, o que a gente está atrás? Dentre as alternativas que a gente vai olhar. Eu não posso ter um triângulo retângulo, porque eu já tenho os 2 triângulos retângulos que ele nos informou. Ele falou que tem que ser 2 triângulos retângulos. Então, 2 são triângulos retângulos. A gente já usou essa informação. Porque os 2 que estão na figura já são isso. Aí ele falou que 2 têm a mesma área. Esses 2 que nós trabalhamos não têm a mesma área, ou seja, os que a gente vai olhar ali tem que ter área 10 ou área 8. E 2 são triângulos isósceles. A gente já tem um triângulo isósceles, que é aquele, 4 e 4. Então, o próximo que a gente está procurando, obrigatoriamente ele tem que ser isósceles. E ele tem que ter a mesma área, ou seja, a área dele é 10 ou a área dele é 8. É o que a gente vai olhar nas nossas questões aqui, tá? Então vamos aqui por eliminação. A letra E a gente pode eliminar porque ele é um triângulo retângulo. Então a letra E está descartada. Vamos olhando os próximos. Na letra A, o que a gente tem? Eu tenho aqui que a base dele tem 1, 2, 3, 4 de medida. Eu não tenho a altura, mas como que eu posso ter uma noção de quanto mede esse lado? Eu vou dar aqui um zoom novamente. É só eu tentar traçar a... Na verdade, tentar não, né? A gente traçar a altura externa dele. Porque se eu traço essa altura externa, eu sei o valor dela. E aqui a gente forma um triângulo retângulo ali da parte externa. Onde essa altura ela fica sendo 1, 2, 3, 4 por 1. Então ali a gente faz Pitágoras e encontra aquele valor. Só que para saber se do outro lado eu vou ter a mesma coisa, eu também posso formar um triângulo na parte externa. De altura 4
só que a base dele agora é de tamanho 3. Então, se eu faço Pitágoras em um triângulo 4 por 1, vou achar uma hipotenusa. Em um outro triângulo 4 por 3 de catetos e vou achar a hipotenusa, tem alguma alternativa dessas hipotenusas serem iguais? Não. Então aqui a gente não vai ter um triângulo que seja isósceles. Então a gente vai descartar a letra A também. Letra B, seguindo a mesma ideia. Se eu fizer aqui o triângulo externo, eu vou ter um triângulo 3 por 1, 2, 3 também. 3 por 3. Se eu fechar aqui o meu triângulo externo do outro lado, eu vou ter um triângulo de 1, 2, 3, 4 por 2. Essas duas medidas não vão ser iguais e a medida que a gente não tem ali, ele é a diagonal de um quadrado. Ou seja, se a gente está assumindo o quadrado de lado 1, aquilo ali é meio. Né? Essa medida passa a ser meio. Então aqui a gente vai ter um triângulo isósceles? Também não. Então a gente também vai descartar o item B. Também não vai ser. Item C, a mesma ideia. Forma ali aqueles triângulos da parte externa. A base dele, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 2. E na parte superior, ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 2 também. Então ele vai ser um triângulo isósceles? Sim. Agora basta saber qual é a área dele, se a área dele vai dar certo. Só que se a gente calcular a área desse daqui, né, a área desse triângulo que a gente encontrou, base vezes altura sobre 2, então a base dele seria essa parte que a gente não utilizou, aqui por exemplo, 1, 2, 3, 4, e a altura é 6. Vamos fazer a área. A área dele seria 4 vezes 6 sobre 2. Então a área dele fica sendo 4 vezes 6, 24, dividido por 2, 12. É um triângulo isósceles? Sim, porém ele não tem área 10 e nem área 8, que é o que a gente está procurando. Então a gente também vai descartar esse daqui. Por eliminação a gente vai ficar com o item D, mas vamos ver se realmente dá certo. Né? Vamos analisar o item D aqui com calma. Olha lá. Vamos fazer aquela mesma divisão. Vamos até fazer isso aqui de uma coloração diferente. Eu vou fechar aqui o meu triângulo externo, que ele vai ter aqui na base 2 e aqui na outra lateral 1, 2, 3, 4. Então 4 por 2. Do outro lado vai ser a mesma coisa, 4 por 2. Então ele é isósceles? Sim. E vamos fazer a área dele. A área dele vai ser a base que está lá em cima, sendo 1, 2, 3, 4. 4, a altura dele, já que ele formou 90, também é 4. A área desse cara é 8. Então ele é um triângulo isósceles e ele tem área igual um dos outros dois. Né? E dois tinham que ter a mesma área. Então aqui a gente fica com o nosso gabarito, letra D. D de dei conta. Desses até agora, galera, esse aqui é o que deu um pouquinho mais de trabalho, né? Vamos tirar aqui o zoom para a gente visualizar a questão como um todo, né? Dá aquela pausa, tira aquele print, tranquilo aí. E a gente tinha que analisar cada uma das figuras, então é o que deu um pouquinho mais de trabalho dos que a gente fez até agora. Para fechar a rodada, vamos dar uma olhada na questão 10. E a questão 10 falava o seguinte. Vamos ver aqui o que ela está pedindo para a gente. Canguru descobriu um número muito especial. Ao subtrair 1/10 desse número, ele acha o mesmo resultado que obtém ao multiplicar o número por 1/10. Qual é esse número especial? Então aqui uma questão tranquila. Por quê? Basta a gente montar a expressão daquilo ali. É um número, ele tem um número especial. Que número especial é esse? Não sei qual é esse número especial. Se eu não sei quem é esse número especial, então eu vou atribuir uma variável para ele. Ele é a variável x. Subtrai 1/10 desse número. Então é x menos 1/10. Ele vai achar o mesmo resultado, ou seja, isso vai ser igual
a pegar o número e multiplicar por 1/10. Então, essa fica sendo a nossa equação. Então, o que eu posso fazer aqui? Aqui do primeiro lado eu posso fazer o MMC, que é 10. 10 dividido por 1 é 10, 10x menos 1. E do outro lado a gente fica com 1 vezes x, que é x, sobre 10. Ambos os lados estão dividindo por 10, a gente pode simplificar, ou multiplicamos os lados por 10, enxergue da forma que preferir. Então a gente ficou com o quê? 10x menos 1 é igual a x. 10x menos x é igual a 1 positivo, fazendo a organização. Então, nós temos que 9x é igual a 1, x é 1 nono. E x sendo 1 nono, nós temos a letra E para fechar a rodada de hoje. Letra E é de eu dei conta. Então, aqui, galera, a gente fecha as 10 primeiras questões da galera do nível J, as questões que eram consideradas ali as fáceis. E aí eu quero saber de vocês, conseguiram fazer todas? Se você era de outro nível, conseguiria resolver? Né? Aqui a gente tinha umas questões mais fáceis, outras um pouco mais complicadas, mas eu quero saber de você. Agora, coloca aí sua participação nos comentários pra gente, tá? Aguardo vocês na próxima e valeu! Tchau, tchau!